Olá, boa noite a todas, todos e todos que estão aqui conosco hoje. Eu sou Tamires Fortuna, sou membro do grupo Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais de Juiz de Fora, que é o grupo responsável por organizar o Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. Nesse ano, o Primeiro Plano ele vem em 2 edições, a gente faz agora essa edição especial, que é uma edição histórica, uma forma da gente resgatar a memória das 19 edições realizadas até hoje, trazer um pouco do nosso início, né, de como tudo isso, toda essa história começou aqui em Juiz de Fora, de como o Luzes da Cidade deu início a esse festival, que é um dos poucos, não só do Brasil, mas do mundo, que é dedicado a realizadores iniciantes na carreira, né? Desculpa, gente, o cachorro fez uma confusão aqui. Esse Primeiro Plano Edição Histórica é uma realização do Luzes, como eu já informei, e ele é possibilitado pelo financiamento da Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Hoje a gente realiza mais um painel, já conversamos aqui na terça-feira com a Sandra Kogut, ontem conversamos com a Rosane Svartman, e hoje a gente recebe o Jefferson D., que é diretor, já fez filme, já fez novela, começou com o longa Brother e acabou de lançar o M8. Quem vai conduzir esse bate-papo é a Cris Magalhães, muitos de vocês já conhecem ela porque ela acompanha a gente nos debates do Primeiro Plano já há bastante tempo. Ela é mestranda em cinema pelo FJF. Boa noite, Cris. Boa noite, Jefferson. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Jefferson. Eu estou aqui de volta, né, na edição histórica do Primeiro Plano e hoje a gente vai conversar com o Jefferson D. Eu vou me representar também para o Jefferson e para o público que está aqui novo saber com quem estamos lidando. Eu sou formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu também tenho mestrado na mesma instituição, também por comunicação. E dentro das possibilidades da comunicação, eu sempre, desde o início, eu escolhi o cinema. Também tenho um pouco da história da minha cidade natal nessa conversa, que eu também quero conversar com o Jefferson sobre isso. Daí eu fiz alguns projetos acadêmicos, bolsa de pesquisa. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá, né? Também fiz projetos de pesquisa, de extensão e de ensino voltados para cinema, né? E nisso esse início do cinema foi na universidade para mim. E também foi um pouco na vida do Jefferson, mas eu vou fazer uma ponderação em relação a isso. Hoje a gente vai conversar com ele, que é diretor, roteirista, montador e cineasta brasileiro, né? Entrou para a Faculdade de Filosofia, mas logo em seguida pediu transferência para um outro curso, formando em cinema lá na USP. Lá ele fez parte de um grupo de pesquisa na FAPESP, Diretores Cinematográficos Negros, e em 2000 publicou um manifesto, o Dogma Feijoada, que a gente também vai conversar um pouco sobre esse manifesto aqui na conversa de hoje. Porém, o seu olhar voltado para o cinema data da sua infância, né? Quando o pai buscava um projecionista em outra cidade para projetar filmes numa quadra de futebol, isso lá em Taubaté, interior de São Paulo, onde ele nasceu. Para a gente contextualizar as obras dele, vou falar algumas. Ele é diretor dos longas-metragens Brother, em 2010, Amuleto, de 2015, Correndo Atrás, de 2018, M8, Quando a Morte Socorre a Vida, de 2019, e em breve vamos poder assistir um novo lançamento, que é o Doutor Gama. Em breve mesmo, assim, mês que vem, se eu não me engano, eu vou pedir essa confirmação para o Jefferson. Também diretor dos curtas-metragens Gênesis 22, em 1999, Distraída para a Morte, em 2001, Carolina, em 2003, o Narciso do Rap, em 2005, Jonas Só Mais Um, em 2008. Na TV, ele atuou como editor e finalizador, até onde eu sei, nos canais da MTV, SBT e também na TV Globo. No segundo momento da nossa conversa, a gente vai abrir para perguntas do público, então não deixe de mandar sua pergunta, de elaborar ao longo aqui do nosso bate-papo, porque é sempre bem-vindo as perguntas do público aqui. Jefferson. Cris, lembrando rapidinho, só que a gente aceita perguntas aqui no chat, pode abrir o microfone também na hora que a gente abrir para pergunta, e também lá no Facebook, a gente está de olho no chat por lá, se alguém tiver pergunta, pode mandar por lá que a gente lê aqui. Beleza, boa lembrança essa aí. Ô Jefferson, eu queria que você também se apresentasse novamente para a gente e conta para a gente alguma coisa que eu possa ter deixado escapar assim, da sua história nessa sua introdução. E uma boa noite, bem-vindo aqui à nossa conversa.
Obrigado, Cris. Obrigado por essas lembranças todas da minha história. E tem coisas que às vezes a gente esquece, mas quero agradecer estar aqui com vocês, vindo depois de tantas mulheres maravilhosas aqui, que é a Kogut, a Rosane Svatman. Eu fui diretor de uma das novelas da Rosane, duas realizadoras importantes do nosso país. E acho que tem uma coisa que a Tamires falou que é bem legal, né? Esse festival, o festival que tem um cuidado com as primeiras obras, né? E aí, te ouvindo, Cris, eu me lembrei assim, eu pensei assim comigo, eu falei, poxa, talvez eu esteja querendo refazer o Gênesis 22, que é um filme de 2 minutos e meio, que eu fiz ainda na faculdade, e que era com o João Acaiabe e o filho do João Acaiabe que faleceu por Covid, e a quem eu quero saudar aqui, né, porque sempre está no meio da gente aqui. Fez tantos filmes, né, desde o Tio Barnabé, fez o Sítio do Pica-Pau, né, Amarelo, mas a galera mais nova, de 10 anos, conhece ele da Tiquititas e tal. E fez O Dia que o Dorival Encarou a Guarda, que é um dos curtas-metragens impressionantes do nosso país, muito bom. E eu sempre acho que eu estou nesse lugar de fazer a primeira obra, de refazer aquela primeira obra, que é sobre família negra, relação entre as pessoas negras, pai e filho, enfim, um pouco dessa história. Acho que só uma correção do que você falou que eu sou formado em cinema, e eu, na verdade, é uma frustração, eu acabei não me formando. Mas tudo bem. Diploma não é nada. Não, eu diria assim, eu só não tenho diploma, mas o resto foi tudo feito e tal. Mas foi um lugar bem legal, assim, realmente foi uma imersão importante, ouvindo a tua biografia. Também algo que sempre foi muito importante para mim, que é a questão da pesquisa, né? De mergulhar na pesquisa cinematográfica, na história do cinema brasileiro, o que acabou originando o Dogma Feijoada. Mas é isso, um prazer estar aqui, agradeço o convite do Alex e agradecer toda a equipe. Acho que a arte, através de espaços como aqui do Primeiro Plano, é que tem mantido, de certa forma, a nossa saúde mental, né? Seja a música, seja a literatura, seja a pintura, mas a gente sabe da potência que é o audiovisual e como ele está ajudando as pessoas a atravessar esse momento tão difícil por que passamos no mundo e, sobretudo, no Brasil. Sim, e também eu queria agradecer ao Primeiro Plano eu sempre estou aqui convidada a fazer parte do Primeiro Plano e ter a oportunidade de conhecer pessoas como você fazendo filme, né? Para mim é um prazer encontrar as pessoas que eu admiro também, e ter uma conversa desse jeito, então para mim é o maior prazer ainda. Primeiro, eu queria que você dividisse essa sua primeira experiência com cinema, que eu mencionei aí nessa introdução, que você conta dos esforços do seu pai, né, que teve essa iniciativa louvável de levar cinema para todas e todos no contexto dele, no convívio dele. E aí eu ouvi uma entrevista, puxando assim a conversa de ontem com a Rosane, que não deu tempo de eu fazer essa pergunta para ela, mas eu vou repetir ela aqui e vou fazer com você em outro contexto. Porque ela chegou a falar numa entrevista que ensinar cinema, na verdade, é ensinar uma paixão, né? Você ensina uma paixão mesmo, de uma forma apaixonada e transmite aquela paixão. Mas, assim, no seu contexto, o seu pai não precisou de uma sala de cinema para te passar uma paixão, né? Eu acredito que ele te passou uma paixão que era dele e você ficou ali naquele brilho, né? E, enfim, eu queria que você compartilhasse essa experiência aqui para o público poder ouvir também. A minha infância é o tempo da película, né? Negativo e tal. Então, é bem essa relação. Meu pai, ele trabalhava, a gente morava na parte rural de Taubaté, na época, né? Hoje a cidade cresceu, ali não é nem tanto mais a parte rural, mas é ao lado de uma fábrica, né? Então, tinha a vila dos funcionários e o meu pai ia até a cidade vizinha, buscava um projecionista lá em seus rolos de cinema, né, os rolos negativos, e meu pai, né,
pegava o carro dele, ia lá, buscava o carro e ele montava na quadra uma sala de cinema mesmo, esticava o lençol ali. Tá? E isso eu fui me lembrar depois, já fazendo cinema, né? Já era estudando ali, e me lembrei dessa história. E aí eu me lembro assim que o que mais que eu tenho na lembrança, que é algo que impressionaria qualquer criança, mas acho que até nós adultos é uma coisa impressionante, que é o fato daqueles rolos, daquelas latas de cinema, o cara montar no projetor e, de repente, aquelas fotografias que são projetadas no lençol ganha movimento e ganha vida, e, de repente, você está se relacionando com aquelas... Enfim, para mim era uma mágica, no lugar né, uma criança de 6, 7, 8 anos, e a gente estava nesse lugar. Então, eu fui aprendendo cinema muito, não como espectador, né? Eu fui aprendendo como um cara que via como é que funcionava aquelas máquinas todas de produzir arte. E aí tem um outro dado que é muito importante, assim, que é quando eu ia para a escola, eu pegava um ônibus e ia para uma outra parte rural ali, uma comunidade chamada Quiririm, que tem esse nome indígena, e antes de entrar na escola, eu sempre passava por um set de filmagem. Eu me lembro várias vezes de passar por um set de filmagem. Mas como assim passar por um set de filmagem? Era o lugar onde o Mazzaropi estava rodando seus últimos filmes. O Mazzaropi montou uma produtora em Taubaté, na zona rural, e ele ia nesse bairro do Quiririm e rodou vários dos filmes dele ali naquele lugar. E eu, ou entrando para a escola, ou na saída, estavam lá os refletores, e ele, e a comunidade, que você via sempre de figuração ali e tal. Então, essa é a minha lembrança, assim, primeira, de ver Hoje sei que aquele cara era um diretor, e era uma equipe, tinha um fotógrafo, enfim, toda a equipe em volta ali. Então, essas duas lembranças, para mim, são bastante fortes, assim, de uma infância cercada pela cozinha do cinema, por essa magia, por esses sabores do cinema. Então, depois, quando eu ia ver o filme, né, aos domingos, no centro da cidade, eu tinha visto já como é que tinha sido filmado, né, algumas cenas. Então, para mim, é muito... E, obviamente, como uma criança asmática que era, e minha mãe equivocadamente achava, né, existia uma informação de que criança asmática não podia correr, não podia ter que ficar meio quietinha para não ter a crise de bronquite, né, tal, crise de asma ali. E eu fui uma criança muito em frente à televisão. Então, além disso tudo, né, dessa relação do pai que projetava filme e do Mazzaropi, eu fui muito uma criança marcada pela televisão, aí pelos Trapalhões, pelos filmes todos de sessão da tarde. Então, sempre fui uma criança muito próxima dessa questão da tela, assim, né? Enfim, da TV aberta e de um cinema que estava no quintal da minha casa. Assim. Muito massa. Essas experiências de infância, elas realmente são muito marcantes, né? E não à toa tá aí fazendo filmes de... Eu achava que estava sendo super original. Na verdade, assim, era uma coisa... Eu Já só podia ser isso, teu... né? Eu só podia ser isso. Já estava no destino. Ô, Jefferson, eu queria puxar aqui também um pouquinho para o contexto do laboratório, né? Pensando que o primeiro plano é voltado para primeiros diretores, primeiras diretoras, ou seja, todos nós aqui estamos dando nossos primeiros passos. E diante disso, assim, com toda a sua experiência, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais dela mais um pouquinho para frente, eu queria que você contasse para a gente como são os seus métodos criativos, assim, quais são as suas inspirações, como que você lida com uma nova ideia em termos de roteiro, em termos de pensar o filme, em ver o filme nessa preparação, sabe? Preparar o filme. Quais são os seus truques técnicos? Eu queria que você compartilhasse um pouco do início do processo criativo mesmo, sabe? De uma maneira... O que você faz objetivamente com essa ideia? Poxa vida, eu sou tão caótico que, sei lá, acho que cada filme foi um processo diferente, assim, né? Mas tem um lugar para mim que é muito muito importante, assim, que faz parte da minha existência, que é a música, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir música, né? Eu acredito, por exemplo, que se você acordar deprimido ou triste, muito triste de manhã,
se você colocar no teu celular uma música do Stevie Wonder, o teu dia vai ser diferente. Magicamente vai acontecer alguma coisa, assim, só por causa do Stevie Wonder. I Just Called to Say I Love You, enfim, ou qualquer canção do Djavan, né? Acho que tem esse lugar, né, da potência da música mesmo, né? Mesmo a música clássica, a música tem esse lugar, né? Seja para dançar, enfim, e essa a música não precisa de legenda, a música não precisa, ela vai. Você ouve uma polca, ou você ouve Beethoven, ou você ouve Pixinguinha, em qualquer lugar do planeta você tem você viaja com aquilo. Então, para mim, é muito ponto de partida. Por exemplo, o primeiro filme que eu fiz com grana, tal, com um pouquinho de dinheiro, tal, foi Distraída para a Morte, um curta-metragem, meu segundo curta-metragem. E Distraída para a Morte é uma música do Otto, né? Do músico pernambucano, tal. Eu ouvi essa canção, comecei a escrever um roteiro a partir da música. Carolina, por exemplo, que é um outro curta que eu fiz, de certa forma, o ponto de partida foi a própria obra da Carolina, mas tinha esse lugar da música negro-drama dos Racionais também. Então, tem muito esse, né, negro-drama, uma negra e uma criança nos braços, solitária, na cidade de concreto e aço, exatamente o que o Mano Brown tinha escrito no negro-drama é o que estava na vida da Carolina, né? O Brother, que é o primeiro filme, tinha a música do Jorge Ben, chamado Brother, que me inspirou muito. No final, quando eu editei o filme, a gente não tinha dinheiro para pagar os direitos do Jorge Ben, então a música dele acabou não entrando no filme, mas o filme foi todo construído em cima. Acontece. É muito frustrante, foi uma grande frustração na minha existência. Um dia eu vou ter dinheiro, vou remontar o filme inteiro e colocar todas as canções do Jorge Ben que eu tinha imaginado ali para o filme. Mas foi... Enfim, a música é muito, muito inspiradora para mim. Você teve uma banda, né? Tive uma banda chamada Bola Mole, muito sexo, drogas e rock and roll ali na Universidade de São Paulo. Muito rock and roll de péssima qualidade, mas é isso, né? A música é isso, ela te move de alguma maneira, assim. E também, quando eu comecei a produzir os filmes, né, a dirigir os filmes, os meus primeiros 3 curtas e, posteriormente, o primeiro longa, o Brother, ele foi coproduzido por uma gravadora de música, que é a Trama, a gravadora Trama. Né, eu acabei de falar do Otto aqui, do Distraída para a Morte. O Otto era contratado da Trama e eu fui lá pedir para usar a música do Otto, né, no filme. E eles toparam ser coprodutores do filme, e aí a gente acabou ficando amigos, eu e os donos da gravadora, o João Marcelo Bosco, que até é filho da Elis Regina, até não, é filho da Elis Regina, e o André Scheinman, tal, ele falou, poxa, vamos te ajudar a fazer esse curta. Então, para mim, essa questão musical nos filmes sempre foi muito importante. E acho que quem vê os meus filmes sempre tem esse lugar das músicas, né, muito presente no M8, inclusive, né? Eu abro o filme com o Rincon Sapiência, com essa música negra, urbana, né? Sei que é meio redundante, né? Essa cultura urbana. E o Rincon acaba ilustrando, como no Brother tinha a música do Emicida, Triunfo. O Emicida nem era conhecido ainda, tão conhecido, né? Como é hoje em dia, em 2008, quando eu fiz o filme. Ele tem uma música chamada Triunfo, que também servia como sinopse do filme. Então, a música, para mim, tem esse lugar importante assim, de criação, né? As outras artes. E, mais recentemente, né, acho que no lugar mais de maturidade, eu me voltei muito para as artes plásticas, né? Para os quadros, pintores. Então, passei a conhecer muito mais a pintura, principalmente os artistas negros. Óbvio que eu vou falar do maior aqui, que todo mundo conhece, que é o Basquiat, né? Talvez um dos pintores pop, né? mais conhecidos no mundo, né? Então fiz um filme chamado Correndo Atrás, que até está disponível no Telecine agora. Sim, né? muito bom.
E ele é totalmente Basquiat. Se pegar as pinturas do Basquiat e olhar o filme, a gente a marcação de cor, é toda, né, trabalhada em cores primárias ali. Então, esse lugar da... Acho que tudo que a gente propõe visualmente no filme, desse ponto de vista das cores, do cromatismo, já foi feito nas artes plásticas, sabe? Assim, alguém já experimentou isso. Então, assim, alguém já pirou, né? De alguma maneira muito mais potente até, né? Então, o Caravaggio, por exemplo, o drama do Caravaggio, né? Aquela coisa... acho que todo mundo tem uma piração, né? O próprio Da Vinci, toda a questão da perspectiva, o Pollock, aquela explosão de tons e semitons ali. Então, para mim, se eu pudesse falar onde é que eu estou, onde é que eu me situo na criação, eu fico ouvindo música e vendo quadros. Assim. E aí tudo isso vira dramaturgia, tem que virar dramaturgia. E a própria também a articulação da literatura, né, da Carolina nos filmes. Você articula tanto a música, literatura, artes visuais. E você mesmo declarou ali que o cinema é esse lugar mesmo de misturar, de convergência de todas essas artes, de encontro dessas artes, né? Eu ouvi você falando isso numa entrevista, mas uma outra coisa que eu achei também bastante curiosa é que você é um excelente centroavante e eu também achei curioso que o seu pai estendia ali a projeção numa quadra e que também a quadra e o esporte no geral está muito presente nos seus filmes, né? Muito. Eu, na verdade, queria ser jogador de futebol, tá? Não queria negar de cinema, tudo bobagem. Está realizando o sonho no cinema, né? Eu queria mesmo era ser centroavante do Esporte Clube Taubaté, jogar lá, e era isso, e depois, posteriormente, assinar um contrato com o Corinthians e jogar uma Copa do Mundo, esse era o plano básico, assim, tá? Só que aí eu comecei a ir muito mal na escola, né? E aí minha mãe me proibiu de ir jogar, de treinar com os meninos, com as crianças lá do Taubaté. E aí eu, né, acabei indo para a escola meio que obrigatoriamente ali, porque a mãe, né, tendo que tirar notas boas para poder voltar a jogar futebol. Só que aí o plano deu errado, né? Passei a gostar da escola, passei a gostar de ler, passei a gostar achei barato essa questão. Comecei a tirar notas boas e pegar um gosto. Tive professores, acho que é esse lugar também, né? Tive professoras e professores que acreditavam na turma do fundão, na turma que ia para a escola para fazer bagunça mesmo, para meter o louco, assim. E tive professores que olhavam para essa turma que estava lá no fundo, para o menino preto que estava lá na última fileira, e tomei um gosto enorme. Passei a ser uma pessoa que gostava de ir para a escola e tal, e na escola óbvio, tinha um pouco de futebol também, mas essa questão do esporte ficou, né? Então, no Brother tem isso, tem esse lugar, no Correndo Atrás, Sim. Tem esse lugar da cultura também brasileira, onde esse lugar do futebol, né, é muito forte, né? No Brother, por exemplo, a gente está no momento que antecede a convocação da seleção brasileira para uma Copa do Mundo. E esse astro do futebol vai visitar o amigo pobre, né, lá no Capão Redondo, e ele acaba se envolvendo com o amigo que está ali, né? O Jonathan Hagens é um jogador de futebol, o Caio Blá é um morador do Capão Redondo, e eles acabam se envolvendo assim, numa situação de crime, enfim, uma questão de amizade, na verdade. Sim. Né? E muito de não traição, né? Da não traição ali dentre eles. Exatamente, né? Vou trair o meu amigo ou não. Né? Eu quero até falar um pouco desse filme com você, porque eu sei também que você tem muitas coisas interessantes para falar sobre ele, até para a gente entrar aí no contexto do seu primeiro longa-metragem. Uma coisa que eu gostei, assim, eu gostei do filme inteiro, eu achei ele realmente... Ele tem uma ação, ele tem um ritmo muito massa de acompanhar, e para além disso, eu achei muito legal, muito interessante a forma como a vida dos personagens se entrelaçam. E a pessoa tem um problema com a outra e está ali na mesma casa, estão ali porque ela é amiga do irmão, que o irmão foi ex do fulano, e assim... Isso tudo vai se conectando de uma maneira muito interessante, aquelas pessoas vão convivendo ali naquele espaço e, assim, vai se desenrolando a ação, né? Mas eu fiquei muito... me liguei muito nessa característica do filme, assim, como você articulou
esses personagens tão bem, assim. Tenho que dar os créditos aqui para o Newton Canito, que é o co-roteirista comigo. Foi muito bom, a gente ficou muito tempo assim, debruçado sobre o roteiro. Num primeiro momento da história do filme, eu fui selecionado no laboratório de roteiros do Sundance, lá do Robert Redford, do Instituto Sundance. Isso acho que fica como um conselho também para todo mundo que está começando agora, essa importância de escrever um roteiro e sujeitar a esses espaços onde você pode se desenvolver com a sua história, seja no curta e principalmente se você está pensando no longa-metragem, né? Então, esses espaços, assim, eu sou muito grato ao Instituto Sundance, porque, óbvio que eu adorava o meu roteiro, mas depois que eu fui para o laboratório, ele ganhou um nível de reflexão muito alto, né? Então, e um nível de profundidade justamente desses personagens, dessa articulação, de deixar coisas acessórias de lado, né? Então, ir para a questão da amizade mesmo, que era o foco principal do filme, né? Enfim, foi um momento muito importante essa questão de articular mesmo os personagens, né? De ir no ponto. Eu sei que nas primeiras obras que a gente faz, a gente quer falar de tudo, né? Então, principalmente você vai para o primeiro longa, você quer falar de todos os problemas da humanidade e não só daquele personagem que está se relacionado com aquele outro. Então, na verdade, eu fui diminuindo o número de personagens. O filme se passa em 24 horas, isso é algo muito interessante também, né? O filme começa no sábado de manhã e termina no domingo de manhã. A gente levou 5 semanas para fazer isso, mas foi um desafio enorme, né? Ter essa questão. Tem a questão da questão racial apresentada muito no filme o tempo todo, isso é um tema recorrente na minha obra, né? Como que a questão racial é articulada. E aí tem, óbvio, subtextos no filme. Por exemplo, o Caio Blá interpreta um personagem chamado Macu, que é uma referência explícita ao Macunaíma, que na obra do Mário de Andrade nasce negro, depois vira branco e tal. Então tem essa questão ali colocada, né? E eu acho que o Brother tem esses níveis de compreensão, assim, né? Então também tem esse desejo, o meu desejo pessoal também, de articular esses personagens e elaborar minha dramaturgia, mas também ser o mais acessível possível, né? O cinema que eu procuro é um cinema que você não precisa ter o terceiro grau completo para entender o que eu estou contando. É uma historinha muito simples, né? Sempre muito simples, né? E não deixa de ser muito profunda, né? Acho que tem esse lugar. E aí eu também acredito, além da história do roteiro, a essa... Poxa, aí a capacidade também que a gente tem que ter no primeiro filme, como diretor e como principalmente produtor, de articular um grande elenco. Porque acho que quando você escreve uma peça que é um roteiro, né, que são ali aquelas 80 páginas, ou no caso de um curta, né, são 12 páginas que você escreve, em média, né, o diretor ou a diretora pega essas páginas ali, né, impressas, né, ou digitais que seja, se você realmente encontrar o seu elenco certo, o filme vai realmente explodir. Eu acho que no Brother eu tive esse privilégio de contar com Cássia Kiss, com Ailton Graça, com Caio Blá, com Zezé Mota, com João Acaiabe, com Jonathan Hagens, Silvio Guindani, Cíntia Rosa, Lidy Lisboa. Um elenco assim dos sonhos. Assim. De peso, e aí eles entendiam exatamente o que você estava falando. E aí eles pegam aquele texto que às vezes é muito simples e conseguem colocar uma profundidade. Para mim era sempre muito, muito importante. Acho que nos filmes que eu gosto também tem uma relação que eu gosto de ver quando tem um diálogo, eu gosto de ver a atriz que está falando, mas também gosto de ver a atriz que não tem fala, que está ouvindo. Porque, em geral, a atriz ou o ator que não tem a fala, você percebe o nível de interpretação dessas pessoas que é muito alto, cara. Aí você fala, caramba, mas ela não está falando nada, ela está reagindo, ela está ativa ali na interpretação, está plena ali, cara.
Então, é muito comum no Brother, né, quem tiver a oportunidade de assistir, alguém pirateou, pôs lá no YouTube, tenta lá. Não podia falar isso, mas falei. Tá lá. Mas tá lá, fazer o quê? Está lá disponível e tal. Mas tem muito isso de você... Mas o Brother está no seu canal. Está no meu canal, está no meu também. Eu não vi pirata, não. Eu vi no seu canal. Eu também pirateio meu filme também. Tem que ser, Dirley Queiroz. Cara, também. As pessoas querem ver. Exato. Eu sempre falo, as pessoas querem ver e nem sempre a gente tem R$ 59,90 para pagar para ver o filme que está saindo agora no streaming, né, cara? Mas principalmente filme brasileiro, a gente tem que ver. Tem que ver. Que pena que nem sempre ele está tão acessível no streaming para a gente assistir. Mas tem uma relação que é assim, você assistindo o Brother, então a cena da Cássia Kiss com a Cíntia Rosa e a menina, o pai dela descobriu que ela estava grávida, né? E a Cíntia Rosa tem um monólogo imenso. Mas meu olhar, que no momento vai para a Cíntia Rosa, de vez em quando se volta para a Cássia Kiss, você vê o nível, como ela está ativa ali, ouvindo a outra atriz jogando, né? Eu adoro esse verbo, né? Interpretar em inglês, é play, né? Que em português também tem sentido jogar, né? Acho que é um jogo mesmo de ping-pong, é um jogo de truco, é um pôquer. É lindo quando você tem um texto bom e você vê atrizes e atores interpretando, né, um filme, né, entregues ao personagem. Sim. E chegam nesse lugar. Eu sei que a gente vai chegar lá na frente, vai falar um pouquinho do M8. Mas sim, eu quero falar sobre essa interpretação do M8. Cara, eu vi coisas ali que é muito incrível, cara. Incrível. O nível que as pessoas chegam de interpretação, algumas atrizes, alguns atores brasileiros. E quando eu falo isso, eu percebo isso agora até para fazer novela. De vez em quando, você põe lá, assiste a novela, você fala, caramba, cara, olha essa Lília Cabral, como ela é, cara, grandiosa, cara. Olha que nível chega esse ator, né? De jogo, um ator jogando com o outro. É incrível, cara. Eu vou puxar esse gancho. Desculpa, pode terminar, desculpa. Não, é isso, eu fico admirado. Acho que tem toda uma articulação que a gente faz no roteiro, a produção se esforça para levantar o dinheiro e tal, mas tem um momento que a magia acontece na sua frente. Sim. E quando eu falo, ele acontece tanto no filme hollywoodiano, sei lá, no La La Land, mas ele acontece num Parasita, ele acontece num filme iraniano, e você fala, meu Deus, que lindo ver isso, né? Que incrível ver esse nível de interpretação que muitas vezes a gente já presenciou no cinema brasileiro, né? Sim. Belíssima. Sempre muito feliz assim, de ver esse lugar onde o ator, que é ele que importa, a atriz é que importa no filme. Eu vou puxar até esse gancho dessa sua fala para falar sobre a questão da direção de atores e atrizes, né? Também para voltar aqui para esse contexto para quem está começando, nesse sentido, de acordo com a sua experiência, porque você trabalha com atrizes e atores renomados, né, bastante conhecidos pelo grande público, até dentro da televisão, como fora da televisão, nos seus filmes mais autorais, ali, mais artísticos, digamos assim, né, que é o caso, até como você mencionou, da Zezé Mota, o Ailton Graça, o Hélio de la Penha, o Lázaro Ramos, a Juliana Alves, entre outros, o Juan Paiva, que está despontando como um talento aí também, né, tudo que ele faz é muito bom. E eu queria ouvir de você como é essa experiência de estar ali presente, dirigindo essas atrizes, esses atores, e também não atores, né? Porque a gente que está começando, na maioria das vezes a gente vai ter que lidar com a coisa do não ator, né? E eu tenho certeza que você já teve essa experiência na sua vida, e eu gostaria que você compartilhasse seus métodos, seus costumes para lidar com essa questão da atuação nos seus filmes. O verbo não é certo, eu vou falar assim, eu gasto muito tempo, né, com a preparação do filme. E, na verdade, não é gastar, né, mas eu dedico muito tempo na preparação com esses atores. Eu quero que eles entendam por que eu estou fazendo o filme, qual é o lugar que a gente quer chegar. E muitas vezes o lugar que eu quero chegar não é o lugar do mesmo entendimento dessas atrizes, desses atores.
Então tem um lugar de debate, tem um lugar de reflexão, né? A gente chama daquela leitura de mesa, né? Onde você senta com os atores e vai conversando com eles o tempo todo, né? Vai lendo o roteiro, vai fazendo os diálogos e discute muito aquele diálogo. Isso é uma prática, para quem faz teatro, muito comum, né? Você senta ali e vai lendo, relendo, chegando no nível de interpretação, entendendo as nuances, as vírgulas, enfim, os pontos finais, por que uma palavra está lá e a gente não pode mudar, ou eventualmente a gente muda. Acho que é uma coisa também para mim, como eu escrevo, em geral, os roteiros que eu vou dirigir, eu também posso mudar a hora que eu quiser. Se um ator sugere uma coisa melhor do que eu tinha proposto, eu vou lá e mudo também, em função... mas muitas vezes, quando eu escrevo uma palavra, o ator, eu vejo que está difícil para o ator, aquela embocadura, aquele jeito. Em geral, tem esse lugar, essa troca mesmo, durante a preparação de um filme. No Brother, por exemplo, tinha uma relação de trabalhar com atores muito bons, muito conhecidos e globais, né? Todos eles estavam ali na Globo, mas também tinha um lugar de ter muita gente que nem ator era. Por exemplo, um menino chamado do Bronx, que era um rapper ali do Capão Redondo e que era perfeito para fazer o personagem que ele fez. Então, a gente ficou preparando um tempo todo, ele tinha muita dificuldade em decorar o texto, né? E aí, o que eu fiz? Eu me dedicava um tempo com ele para ele responder, não o que eu tinha escrito, mas responder do jeito dele a uma determinada situação, com a embocadura dele. Então, a gente chegou num lugar e aí tem uma generosidade também, voltando à palavra play, que é do jogar, né? Desses atores conhecidos, jogar com atores que estão começando, né? Então tem muito esse lugar da Zezé Mota contracenar com o Juan Paiva, que está, acho que, no 3º ou 4º longa dele. E a Zezé Mota conseguir jogar com esse menino de uma maneira muito potente, né? A Cássia Kiss com a Cíntia Rosa, a Maria Fernanda Cândido com a Bruna Linsmaier ali no Amuleto. Enfim, tem esses lugares assim que é de generosidade mesmo, né? Que vê de ter uma atriz mais experiente, um ator mais experiente, jogando, interpretando, trocando, compartilhando a sua arte com o companheiro de trabalho ali que está começando. Óbvio que nas primeiras obras é raro você poder contar com um ator conhecido, tal, enfim, famoso e que é um grande ator. Mas eu sempre acredito também que no teu bairro ou tem atores, tem atrizes que na sua cidade, de fora tem teatro amador, tem muito teatro amador. Então é nesse lugar também. Então eu não acredito, por exemplo, a pessoa escreve um roteiro, mas nunca foi no teatro da cidade ver os atores da cidade, cara, ver o trabalho deles, cara. Tem que ir lá, tem que sentar e ver. Ah, mas é uma pecinha, Chapeuzinho Vermelho, um infantil. Cara, vai lá assistir, né? Então tem esse lugar também que é cavocar, enxergar. E aí eu me reporto às várias áreas do cinema. Ver as exposições todas, ouvir todo tipo de música, né? Eu ouço menos música clássica, mas no M8 tem lá música clássica no filme. Então tem esse lugar também de procura. E aí a moda, a mesma coisa, né? Eu falei de tantas artes ali um pouquinho antes, mas assim, cara, não dá para ser diretor de cinema sem conhecer moda, cara, né? Entender o que, né? A maquiagem, né? A atriz é bonita, o ator é bonito, mas tem um lugar que tem um termo mais moderno que é o visagismo, né? Que tipo de aparência você quer que teu ator tenha, que tua atriz tenha para aquilo que você está escrevendo. Então, uma das coisas para mim mais fascinante é que, sendo um diretor de cinema, eu posso trabalhar com todos esses lugares, desde a dramaturgia, né? Que é o ponto inicial, né? O roteiro ali, mas com a moda, com a arquitetura, né? Com todos essas áreas todas que um filme mobiliza, né? A gente estava falando um pouquinho antes de abrir aqui para o público, né, sobre a questão do M8 e a iluminação. Como foi a decisão de iluminação, e eu queria retomar, que eu não queria deixar passar isso, porque, inclusive, para a gente que está começando, né, por exemplo,
vou falar da minha experiência, de experiência de outras pessoas, como que a gente ia pensar, como que alguém pensou isso? É interessante que alguém tenha pensado isso como você e tenha falado sobre isso, porque é algo que eu nunca vou esquecer. E se eu eventualmente estiver num filme com pessoas negras, eu nunca vou esquecer do que você falou, e isso eu vou levar em consideração. E eu queria que você compartilhasse isso que você propôs em relação à iluminação no M8 para todo mundo que está aqui. O ponto de partida é que, para iluminar o seu rosto, por exemplo, eu preciso de pouca luz. Para iluminar o meu rosto, precisa ter muita luz, né? Ou seja, se você vai fazer um filme que tem pessoas negras no filme, você precisa se prepara, porque teu fotógrafo, se quiser fazer bonitinho, legal, né, vai gastar com mais refletores. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que os filmes que eu faço, geralmente eu gasto mais dinheiro com iluminação, porque eu preciso de muito mais detalhes. Por exemplo, no filme No Brother, por exemplo, tinha o Caio Blá e esse menino do Bronx. O Bronx é da minha cor. O Caio Blá é da cor do... Como é que é o nome do menino do Crepúsculo lá? Do Robert Pattinson. É isso. O Caio Blá podia fazer o Crepúsculo, tão branco que ele estava ali naquele momento. Então, tem esse lugar, como é que você concilia? Porque coisa muito simples, pega o seu celular, põe uma pessoa muito preta, de pele muito escura, e uma pessoa de pele muito clara, e tira a foto. Esse aparelho aqui está regulado provavelmente para pele branca, vai sair linda e maravilhosa. Muito, muito comum você... A pessoa vai... Agora não tem mais balada, né? Pelo menos legalmente, não. Né? Mas a pessoa chega lá, tirar uma selfie com os amigos, e a pessoa negra sai péssima na foto, e as pessoas brancas saem todas maravilhosas. Inclusive da película fotográfica, né? Antes mesmo do digital, ainda tem essa questão na película que, assim, quando você descobre essas coisas, você fala, quão absurdo é isso, né? Então, é muito delicado isso. E eu percebi, já há um tempo, né, essa coisa, de que no cinema brasileiro, todas as vezes que tem uma pessoa negra, tem muita luz sobre ela. Em alguns dos meus filmes, no próprio Correndo Atrás, eu também usei muita luz para vir essas cores todas do Basquiat. Estou vendo aqui a roupa que a Tamira está, por exemplo, é uma roupa Basquiat total, assim, né? Então, tem esse lugar, né, dessas cores virem com essa força toda, né? Isso está no Correndo Atrás. Quando eu cheguei no M8, eu fui preparando filme, escrevendo roteiro ali e tal, tive a oportunidade de conhecer esse cidadão aqui. Vou pegar outro livro aqui para enxergar melhor. Esse cara aqui, que é o Kerry James Marshall. Eu fui nessa exposição dele e fiquei impressionado com o que eu vi. Deixa eu ver se eu acho aqui uma obra dele aqui para ilustrar bem o que eu estou falando aqui. Vocês vão falar assim, alguém vai falar assim, eu não estou enxergando nada. Exatamente, você não está enxergando nada. Não é defeito da tua câmera, não. Porque o Kerry James Marshall, ele é esse cara aqui, deixa eu ver se tem uma fotinha dele aqui. Esse cara aqui, ó. Olha ele aqui. Ele é um artista plástico de Chicago, radicado em Chicago, e eu vi uma exposição dele, e ele, né, na minha experiência foi o seguinte, eu cheguei no museu, vi um monte de gente, fui nas salas todas, e vi que numa sala tinha um monte de gente parado em frente a um quadro, para mim o quadro era totalmente preto. Né, então. E eu me aproximei, né, aquela coisa brasileira, não pode ver uma fila que já vai ver lá, né, o que está rolando aí, alguma coisa de graça. E eu parei na frente desse mesmo quadro, que é uma tela muito escura, que de longe parece uma tela preta, e que ele pinta pessoas negras no escuro. Essa série que eu vi, quando você chegava na frente do quadro, você via as pessoas negras em ambientes escuros. Então, a pupila dilatava e você começava a procurar essas pessoas dentro do quadro dele. Eu estava nesse processo do M8, já quase filmando, e já pensando no Luiz Gama, que seria o meu próximo filme. Né? E eu falei, poxa, mês que vem, né? Mês que vem, dia 27 de julho. Né? E aí eu falei, puxa, eu quero ter essa experiência, que eu acho que seria legal num filme, no caso do M8, que eu pensava assim,
Falei, poxa, ele pode acordar à noite no quarto da casa dele, e como todos nós, ninguém acorda de madrugada e sai acendendo todas as luzes, né? É muito comum você acordar de um pesadelo, óbvio que você acende a luz, ou você acorda, sacou que estava sonhando, e sai andando pela tua casa no escuro. E eu falei, vamos fazer essa experiência. E o Cristiano Conceição, que é o diretor de fotografia, um homem negro também, o Cris Conceição, a gente chegou nesse lugar de ver esses corpos no escuro, esses corpos negros no escuro, se movendo pela casa. Então, tem uma cena, por exemplo, que eu adoro, no M8, que de muito trabalho para a gente, que ele acorda de um pesadelo, anda pela casa dele e vai beber água, e a luz que aparece, a luz que entra no rosto dele é só quando ele abre a geladeira, e vem aquela luz da geladeira. Mas, entanto, ele anda por esse espaço todo, né? E isso surgiu dessa experiência de ver esse cara, essa série que ele pinta. Tem outros artistas que fazem isso também. A minha experiência foi com ele, né? Mas é algo muito fascinante para mim, né? De ver esses corpos negros no escuro. E aí eu me lembrei também, né? Eu tenho essa viagem política, da questão racial, mas tem uma pesquisa estética também, de uma estética negra. Tem esse lugar também dessa minha pesquisa, né? Então, o M8 também, além de toda a mensagem que o filme possa trazer, e emocionalmente, politicamente, tem uma pesquisa estética muito forte nos filmes todos que eu faço, mas acho que tem esse lugar também de estar ficando mais velho, então acho que o filme a gente vai ficando mais maduro também, e começa a ir mais no ponto, né? Eu acho que o M8 eu fui num lugar assim, muito preciso. Sim. Era aquele filme que eu queria ver. Eu acho que eu posso ter feito um filme para um monte de gente, e tenho recebido muitas mensagens desde que ele estreou no Netflix, mas é um filme que eu adoro ver. Adoro ver. É dos poucos filmes que eu fiz que eu gosto de ver. Assim. Ah, Jefferson, eu vou ter que brigar com você. Não, mas é porque tem coisa. É uma pergunta que você não fez, mas eu faria, assim. Vou te dar. Se eu mudaria alguma coisa nos filmes, assim. E às vezes, quando eu olho a obra lá atrás, mudaria isso aqui. Eu era tão imaturo, não sei o quê, essa música. Isso que mas eu falei tá do na sua Jorge história, Ben. né? Mas está na história da sua evolução. Você chegou no M8 a partir de tudo que você já fez, né? E eu queria até aproveitar. Desculpa, pode falar. Não, o M8 tem um lugar da maturidade mesmo, sabe? De maturidade, não só da minha parte para a equipe, né? Acho que todo mundo que viu meus filmes viu que é um filme muito mais maduro, né? Que dialoga com o público brasileiro, com o público do mundo, né? Recebo muitas mensagens de pessoas, né? Bom do Netflix é que tem isso, né? Mensagens da França, o filme foi exibido na Sorbonne, por exemplo, uma aula lá sobre Brasil, sobre América Latina. Então, tem esse lugar imenso hoje que eu nem imaginava que, num filme meu, assim, o filme pudesse ser tão grande na exibição. Mas o que eu senti com a equipe, com o elenco, porque a minha equipe também me vendo como uma pessoa mais madura também, e confiando no seu trabalho. O M8 tem um lugar, por exemplo, que eu acho simplesmente impressionante, que é ter um dos maiores atores da história do Brasil, um dos maiores atores contemporâneos, chamado Lázaro Ramos, sendo figurante do filme. Eu fico, até hoje eu vejo o filme, como assim, cara? O Lázaro não tem fala no filme, cara. Mas o Lázaro, ele é muito grandioso, né? E, assim, eu ouvi você falar até sobre isso também, eu vi o filme, obviamente, eu vi isso, eu ia comentar isso, mas eu achei uma atitude dele de amor ao roteiro, de amor ao projeto e de humildade até, né? Tipo assim, estou aqui fazendo isso aqui. Eu não, enfim, acho que qualquer coisa que eu falo nem é spoiler, porque o filme está lá, gente. Qualquer coisa que eu falo aqui é muito maior do que qualquer coisa que eu falo. Sim. Mas o Lázaro aparece quase no final do filme e ele não tem fala. Tanto é que muita gente já foi assistir o filme e falou, não viu o Lázaro, não viu o Lázaro. Continua vendo, aí tem que aparecer uma hora aí. Então. Ele queria ser o M8, né? Ele queria ser o M8. Ele queria muito fazer o M8. Eu falei, cara, não dá.
para você ser o M8. Ele ia ser muito conhecido para ser o M8. Né? E a primeira cena do M8, né, do personagem M8 no filme é sem roupa, tá o pinto de fora ali. Tá? E eu falei, cara, se ele entrar ali e as pessoas vão perceber que é o Lázaro, vai ver que ele está nu, vai extrair, né? Vai se distrair com a cena ali. Olha o Lázaro mesmo dali peladão ali e tal. Olha o pipi dele lá. Tá? Então tinha esse lugar assim, eu falei, não dá para ser o Lázaro. Como são 3 atores desconhecidos, a impressão é que todo mundo leva numa boa. Não, são 3 corpos de verdade, são 3 corpos sintéticos. Hoje, inclusive, nem daria para fazer com o Rafael Logan, que é o M8. Então, o Rafael Logan foi indicado ao M 2 vezes. Já está bombado. Então. E é um ator belíssimo, né, cara? Um homem lindo, 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 lindo. Então, tem esse lugar, assim, aliás, foi uma experiência incrível, depois a gente falando mais, que é ver um ator tão capoeirista, tal, e, de repente, a gente ia rodar o filme e ele virava um cadáver. Ele virava. Assim. Não, impressionante, impressionante. Eu fiquei impressionada, eu fiquei me perguntando muito no início. E para mim foi muito uma experiência muito como espiritual. Interpretar um cadáver, né, de uma maneira tão realista, porque eu acho que eu não lembro de ter visto de uma maneira tão realista, que a coisa boca aberta, aquela coisa de estar meio assim, não tem expressão, ninguém está sério com o olho fechado, ele tá um cadáver mesmo. E foi impressionante, assim, os primeiros dias de filmagem, ver aqueles 3 corpos negros, uma menina e 2 meninos, né? 3 jovens, né? E para mim foi muito impressionante, assim, né? Ver 3 corpos completamente nus e as pessoas, os alunos brancos todos em volta ali estudando e tal. Foi muito incômodo para mim, assim. Foi um lugar que me incomodava muito, assim. E acho que incomodava todo mundo, assim. Mas era um incômodo que jogou a favor do filme, sabe? Porque é esse incômodo que se passa para o espectador também, né? Sim. Os meninos chegar numa sala de aula, na primeira aula de medicina, no curso de anatomia, e se deparar com um corpo sem vida. Eu falo isso que eu fiquei algumas semanas na UFRJ, ali, numa aula de anatomia, e foi muito difícil para mim. Aquele cheiro de formol. Sim. É uma experiência mesmo, né? E é que bom que isso passou para o filme. Mas o Lázaro queria fazer esse personagem. E aí eu falei, mas não tem mais lugar para você no filme e tal. Tem um motorista aqui, que é um figurante e tal. Aí, não, mas eu quero fazer. E aí eu comecei quase uma coisa de tentar desanimá-lo, né? Porque eu não curti, né? E eu falei, Lázaro, mas a gente vai filmar no cemitério do Caju. Não, eu vou lá, beleza, não tem problema não. Não, mas não tem cachê, porque figurante, né? O cachê é minúsculo. Não, esquenta com a cabeça do cachê, não. Ela falou, não, mas é 6 horas da manhã, num domingo, tem que estar prontinho lá, maquiado e tal. Achando que esse ia ser o argumento fatal. Domingo de manhã, né, cara? Quem é que levanta? Né? Só gente que faz arte mesmo. E aí fui falar e ele foi. Ele foi e ele fez com toda a humildade, realmente. Eu fiquei muito emocionado com a participação dele. E depois, hoje eu me comporto, acho que talvez mais como espectador do que como diretor do filme. Isso não é nenhum spoiler do que eu vou falar aqui, mas na minha cabeça hoje de espectador, o personagem do Lázaro Ramos, e não é porque é o Lázaro não, mas e talvez porque seja o Lázaro também, acho que é isso. Ele divide o filme em 2 partes, porque até a aparição do Lázaro Ramos, eu estou vendo um filme que é um filme de ficção, brasileiro, que fala sobre... Só que depois que o personagem do Lázaro aparece e ele traz esse corpo do M8, entrega esse corpo para aquelas mães, né, para o Maurício e, consequentemente, para aquelas mães, o filme se transforma numa outra... A gente vai para um outro lugar. A gente vai para um lugar que se relaciona muito com a realidade brasileira, imediata. Sim. A impressão que eu tenho um filme atemporal e quando chega, o Lázaro coloca esse filme em 2021. Né? Ele coloca esse filme e fala assim, cara, é 2021, eu estou falando de que a cada 23 minutos um jovem negro é morto e que essas mães não têm os seus filhos de volta. Eu estou falando de Jacarezinho, eu estou falando de Belford Roxo,
eu estou falando depois da aparição do Lázaro, o filme, para mim, hoje, ganha um outro... Ele aparece e joga o filme em outro lugar. Assim, e eu falo, cara, como isso é incrível, como esse homem é tão generoso, eu não canso de agradecer, né? E falo tudo isso porque é necessário que a gente diga que ama mesmo, sabe? Eu sou muito feliz de ser contemporâneo do Lázaro Ramos, dele ser um irmão pertinho aqui, né? Brasileiro, por ele ter nos premiado com Foguinho, com Madame Satã. Agora é um diretor de cinema também, o filme dele estreia esse ano, Medida Provisória. É uma figura incrível, né, cara? E nesse M8 ainda traz esse cara que nem tem nome, né? Personagem motorista, né? Mas está num momento muito ali pertinente ali, né? Num momento muito alto do filme, né? Mas é isso, ficaria a hora falando do Lázaro aqui, porque cara, realmente... eu vou te falar uma coisa, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas eu estou vendo o tempo passando e eu quero saber se o público também quer perguntar alguma coisa para não monopolizar aqui. Eu vou ser menos prolixo aqui. Eu vou ser menos prolixo. É porque as coisas rendem, porque são muito interessantes mesmo. E, enfim, é isso, o tempo voa, é impressionante. Ô, Tamires, tem alguma pergunta do público? A gente teve aqui no chat um comentário da Sucena. A Sucena está participando do nosso laboratório de curtas. É um laboratório que está acontecendo paralelo à programação, Jefferson. Que a gente selecionou, né, o Luzes da Cidade, a curadoria do Luzes, selecionou 12 roteiros de curta-metragem para passar por um tratamento desse roteiro, olhando pela parte de produção. E aí eu queria... Ela elogiou o Museu do Mazzaropi, que você citou lá de Taubaté, falou que tem um acervo riquíssimo. E aí eu queria aproveitar esse gancho do laboratório para te perguntar, você falou um pouquinho sobre o seu processo de roteiro, das falas dos atores, né, que você às vezes dá uma adaptada ali na hora da gravação, mas eu queria te perguntar um pouco sobre como é o seu processo de roteiro, como que você realiza ele nos seus longas, e se houve uma modificação da época de curta para agora, se tem diferença quando é novela, mas focado mais no roteiro. No caso da novela, não dá para adaptar nada. Em geral, né? Rosane Svartman veio ontem aqui, então o que ela escreveu é sagrado. Ninguém mexe, ninguém tasca. Né? Não tem vamos mudar aqui, não tem esse lugar. Né? É lindo esse processo porque... cara, são figuras geniais, são um nível de criação altíssimo. No caso da Rosane e do Paulo Raume, né, que fizeram a novela Bom Sucesso, o texto é maravilhoso, é gostoso de ver. Tem muitos momentos do Antônio Fagundes, por exemplo, que é digno da história brasileira. Né? E era uma novela que falava sobre literatura. Né? Então, tinha esse lugar. Eu particularmente, tive uma primeira experiência com novela que foi muito grata, assim, né? Foi muito bonita de fazer. No caso dos curtas e do longa, e aí é o meu grande conselho para quem está começando, tal, que a arte de ser roteirista não é a arte de escrever um roteiro, é a arte de reescrever. Reescreve, até chegar num lugar que você goste e que tem isso, né, um roteiro que não se encontra com o público, que não é realizado, não é um roteiro. Não é um roteiro. Né? Uma música que não é ouvida por ninguém não é uma canção, né? Não é uma música. Um quadro que não é visto por ninguém não se realiza. Né? Um livro que não é lido por nenhum leitor, né? Então, o que a gente faz como roteirista é criar uma peça que um diretor, uma diretora vai pegar essa peça e vai transformar isso num filme. Né? O mesmo roteiro do M8, dirigido por uma outra pessoa, talvez tivesse outras relações. Né? Então, assim, para mim, esse processo muito é saber que, quando eu estou escrevendo um roteiro, eu tenho que reescrevê-lo. Né? Eu vou ter esse trabalho de reescrever, porque ele precisa se comunicar bem com uma equipe, né? Diretor de fotografia, direção de arte e tal, e com essa descrição da ação.
Eu sei que muitas vezes, quando a gente escreve um roteiro, a gente quer colocar todos os sentimentos que estão ali, né? Mas eu procuro sempre ter essa descrição de alguns sentimentos necessários, né? Mas principalmente descrever essa ação, porque ação a ação, cena a cena, eu vou ter essa conclusão do filme, eu vou ter uma coisa que se emenda na outra, seja no processo de filmagem, seja depois no processo de montagem de um filme, né? Então, tem cenas do M8 que não entraram. Eu escrevi, filmei e não entrou no filme, na edição final. E acho que ninguém sente falta disso, porque na hora que o ator chegou, a atriz chegou, fez tão bem uma cena, tão boa, que dispensou uma outra que eu achava que fosse necessária, né? E, ao mesmo tempo, tem coisas que eu escrevi e que está plenamente lá do jeito que eu escrevi. Por exemplo, a cena mais forte, que foi para o trailer, inclusive do M8, vou falar aqui, vocês vão lembrar da cena, que é cala sua boca, que é uma mulher preta falando, não me interrompa, está no trailer do filme. Tá a cena Jeff, que eu quase chorei nessa cena. É a cena que está escrito, estava escrito isso. Uhum. Escrito linha a linha. O que está lá. Só que quando a Mariana Nunes leu, interpretou aquele momento, junto com o Juan Paiva, aquilo saiu do meu texto. Aquilo, quer dizer que aquilo alcançou um nível que eu jamais imaginava que a Mariana e o Juan pudessem jogar num nível tão alto de interpretação, né? É uma cena tão forte que eu já ouvi os elogios mais incríveis e já ouvi as críticas mais incríveis naquele momento, que uma mãe jamais falaria para um filho: cala sua boca, que eu sou uma mulher preta falando. Porque é a mãe e filho. A mãe já vai falar: cala sua boca, né? E eu geralmente concordo com essa crítica. Porque... Mas o que está ali na cena, né, no debate, na perspectiva, é justamente essa questão, né? Porque tem uma relação, para mim, que é o poder do cinema. Naquele momento, eu usei o filho, o Juan Paiva, né, o Maurício, como espectador. Então, na verdade, aquele grito que ela dá, ela não está gritando só para o filho, é o poder do cinema, ela está mandando um recado para quem está vendo o filme, né? Tem esse lugar também, né, do poder do cinema. O último plano do filme... Agora eu vou dar um spoiler mora aqui, né? É muito difícil falar desse filme sem dar spoiler, porque ele dá vontade de falar dele. Não, mas ela quebra a quarta parede. A Mariana Nunes quebra e manda uma que quem está assistindo e quem chegou até aquele momento do filme... Sentiu. Uhum. Até eu, quando vejo o filme hoje, quando eu vejo essa cena final, eu falo: essa mãe está falando comigo, né? Essa mulher está falando comigo. Depois, né, se alguém conseguiu chegar até aquele momento final, o último plano do filme, e com o poder de Mariana Nunes, né, o nível de interpretação dessa grande atriz brasileira, sim, é impressionante. Mas é isso, acho que o roteiro do filme tem esse lugar de reescritura o tempo todo, né? Mas tem lugares que eu falei: cara, é esse recado que eu quero mandar. E quando eu falo que eu admito as críticas daquele momento, mas eu entendo que as pessoas talvez não entendam, não percebam a complexidade do que eu proponho, é que aquela cena, por exemplo, é muito baseada vou fazer um momento de psicanálise aqui, tá? É muito baseada na minha relação com a minha mãe, né? Que minha mãe é uma mulher muito forte, uma mãe muito dura, uma mãe muito grandona mesmo, protetora, e ao mesmo tempo muito guerreira, muito sensível, na verdade. Então, até eu brinco, eu falo: se eu chegasse naquele nível que o Maurício chegou, falando: a senhora não entende nada, não sabe nem falar universidade, fica chamando o lugar que eu estudo de escola, não é nem escola que fala. Se eu chegasse nesse nível com a minha mãe ia pegar uma Havaianas, números 36, e meter na minha cara, velho. Só que eu estou falando do cinema, o poder do cinema é outro lugar, né? Essa construção que eu fiz é um outro lugar. Então, cala sua boca, meu filho, né? Então, tem esse embate de quem nunca estudou numa universidade, né? Aquela mãe, que é uma auxiliar de enfermagem, uma técnica em enfermagem,
e que vai para a Umbanda, e esse menino que está no primeiro semestre e que está numa federal, que entrou pelas cotas, está estudando medicina. E todos nós, não sei se vocês se lembram sim, né? O primeiro ano de faculdade, quem chegou na universidade, então, o nosso primeiro ano é um ano que a gente se sente o máximo, né, cara? E quando você está numa família de pessoas que nunca estudaram numa universidade, você se sente a última cereja ali, né, cara? Você fala assim, cara, eu sei. Imagina se eu vou querer ir para Macumba. Estou aqui na Universidade Federal estudando medicina. Então, tem um pouco dessa arrogância que eu quis emprestar para o Maurício, dele se achar superior à sua mãe, né? Tinha esse lugar. O Maurício não é um menino perfeito, né? E por isso que em algum momento, ela grita com ele. E esse momento do filme é muito forte, realmente. Cala sua boca que eu sou uma mulher preta falando, não me interrompa. É um recado para o espectador, para todos nós, nesse momento. Toda vez que uma mulher preta fala, nós todos temos que nos calar e ouvi-la. Em primeiro lugar, ouvi-la. No momento que qualquer mulher fala, é o momento da gente se calar e ouvir. E se for uma mulher preta, mais ainda, né? Que é a base da nossa sociedade, a base feminina e preta, né? É esse lugar, essa vontade, é do roteiro mesmo, né, Tamires? Tem esse lugar que, assim, cara, isso eu tenho que fazer. Óbvio que eu não tinha certeza, gente. Eu olho hoje e falo, o filme ficou bom, perfeito, mas eu não tinha essa... Você vai ali e fala, será que vai ficar bom isso? Ela não sabia que ia ficar assim, né? Mas era um recado, algo que eu tinha que falar, sabe? Era algo que eu ouvi da minha mãe, que eu queria transmitir isso, que eu ouvi das minhas amigas e das minhas primas pretas, e que eu queria trazer essa voz dela e que elas falassem por elas, né? Do jeito, com o tom, com o timbre daquela mãe. E a parte mais importante dessa sequência toda, embora todo mundo se remeta a ela, eu acho que a parte mais importante é o final dessa cena, quando ela conta a história para o Maurício. Ela fala, senta, levanta a cabeça, e o Maurício levanta, ele começa a chorar, e ela começa a contar toda a história dela, sentada na mesa de casa, e a última frase dela, ela fala assim, porque você teve oportunidade, você teve escolha, eu não tive. Essa é a parte mais importante. A cena tem uma coisa do ritmo, né? Tem um ritmo ali, vai lá em cima e volta, aí vem da música, voltando à questão da música, né? Tem um refrão, né? E aí tem esse lugar assim, daquela cena terminar de uma maneira muito silenciosa, porque nós aqui temos escolhas, mas talvez os nossos pais, independente de ser preto, branco, homem, né? Mas os nossos pais muitas vezes não tiveram escolhas, né? Então a gente tem um lugar que é da escolha, e a Cida naquele momento vai para esse lugar da escolha, né? Ela fala, você teve a oportunidade de escolher, eu não tive. E aí ele está derrotado não, está atento, e aí é o momento de virada do filme, né? É um momento que ele vai tomar a atitude que ele tem que tomar, né? Sim. Eu amo essa cena, só por quanto que eu falei aqui. Eu também. Eu acho ela muito, muito forte mesmo. Assim, o filme é cheio de momentos muito fortes, assim, mas com certeza essa destaca, e aquela divisão ali que você mencionou com o Lázaro também destaca muito, né? Tem mais alguma pergunta, Tamires? Eu já posso emendar em outra aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Então faz. Então faz. Aquilo que eu ia fazer lá no começo, que tem a ver com o que vocês comentaram, que a Cris comentou, da questão da película, porque eu me lembro que em 95, né, entregando a minha idade, lá eu fui numa palestra no CCBB, que era o primeiro filme de uma ex-assistente do Spike Lee, que ela falava que ela era tipo assim, estava tentando ver como iluminar e como filmar o curta para os atores negros não ficarem cinza nos filmes. Ela falou, eu não quero ver os meus atores cinzas, né? E recentemente eu vi uma outra pessoa comentando da questão do digital, que o digital você consegue ter mais enfim, essa questão de você trabalhar melhor, poder trabalhar melhor as cores, né? Eu queria saber, você começou na película, né? Eu também passei por essa fase. Somos da película, né? Começamos com a película. E como é que você vê essa questão mesmo do suporte, como assim, nessa questão mesmo de
a película ter sido completamente feita para atores brancos, né? E assim, a questão do digital agora, enfim, essa questão mesmo. Assim, óbvio, comecei ali nos curtas, meus curtas foram todos em película, né? Até filmava em digital, mas depois fazia lá o transfer para 35 e tal. E o que eu gosto do digital é que, cara, eu consigo manipular muito a imagem. Então, eu filmo, tá lindo, né? A gente tem todo o momento ali, do momento da filmagem, mas depois eu tô mais ou menos 2 meses mexendo na cor do Luiz Gama, por exemplo, no tom de pele, porque tem um lugar também que preto não é igual, mulher preta não é tudo igual, homem preto não é tudo igual, cada um tem mais escuro, mais claro, mais isso, mais... Então, essa diversidade me interessa muito também, muitíssimo, muitíssimo. A pele, por exemplo, da Isabel Zua, né, que está no filme Luiz Gama, a pele do Juan Paiva, que é um pouquinho mais clara, a pele da Zezé Mota no M8, a pele do Lázaro Ramos, são peles negras em vários tons, né? E o que eu gosto do digital é que me proporcionou manipular mais brincar com as possibilidades todas, né? Colocar muito mais filtro e tal, de uma maneira muito mais barata, né? Porque na película você tinha que filmar a verdade, né? Você filmou, essa mandou revelar, você tinha só uma coisa de correção de luz ali e tal, mas o que era verde, o que era... Não tinha muito todas essas possibilidades, né? Eu peguei bem o final, né? Mas mesmo assim, eu percebo que eu consigo, enfim, manipular hoje de uma maneira muito maior e muito mais barata, né? Então, é um pouco... Não vou baixar o nível aqui, mas é pouco Instagram, né? Você tira aquela foto lá e depois fica ali. Eu acho que, porra, fica brincando. Vou deixar preto e branco. Não, vou colocar mais vermelho. Vou colocar um filtro azul. Agora eu vou colocar um pouquinho fora de foco. Agora eu vou colocar como os anos 70, né? No filme do Tarantino ali, né? Aquele croma ali, tudo, né? Kodachrome, né? Uma coisa bem... Isso é maravilhoso poder fazer no digital. E principalmente para mim, que estou nesse lugar de referências com as artes plásticas. Então, muitas vezes, eu pegava o quadro do Kerry James, por exemplo, colocava do lado, assim, lá na sala, na O2, né, onde a gente está trabalhando, na finalizadora, né? E colocava o quadro do lado, e ficava assim, literalmente copiando, né? Pintando de novo, literalmente pintando, né? Esse filme que está no Telecine, no streaming, o Correndo Atrás, ele tem esse lugar. Eu literalmente colocava o quadro do Basquiat do lado, alguns quadros do Basquiat, e falava, é esse vermelho do Basquiat aqui, ó. Agora esse amarelo desse... E a gente ia pintando. Então, o Cristiano Conceição, que é o diretor de fotografia, já sabe, assim, né? Quando a gente fala, vamos fazer um filme novo, ele fala, qual é o quadro? Quem é o artista? E a gente... Já decorou assim, esse lugar. Assim. Mas eu me apeguei. Confesso, Alex, que eu me apeguei à tecnologia. Gostei. Assim. Eu vou aproveitar essa sua resposta também para fazer uma pergunta, puxando para o Dogma Feijoada, porque você escreve ele em 2000, né? 99, 2000. Isso, e assim, o Dogma 95, ele já tem ali suas filosofias, né, os seus dogmas ali. Eu estava parando para refletir outro dia, inclusive sobre o Dogma 95, antes de conhecer o Dogma Feijoada, pensando nas novas tecnologias, das possibilidades que a gente está tendo hoje, até de discernir o que é verdade e o que não é, né, dentro de um vídeo, né, digamos assim, numa forma online. Aí eu me deparei com o Dogma Feijoada agora, né, pesquisando um pouquinho mais sobre você. Inclusive vou ler, você pode ter certeza disso. Mas eu queria que você contasse um pouco de quais foram os seus objetivos nessa época, escrevendo esse Dogma 95, né, que não deixa de ser um documento do cinema, do audiovisual brasileiro, né, e que é um documento ali histórico, de análise histórica, de celebração dessas pessoas que fazem parte da história do cinema brasileiro, e falar desses objetivos e falar como você, em 2021,
com a sua carreira, com ver a produção dessa galera que está estourando, assim, tem muita gente produzindo agora, né? Como você vê o Dogma hoje, em 2021, 21 anos depois desse seu manifesto? Bom, lá atrás era chamar a atenção mesmo para uma questão dos negros no cinema brasileiro. Eu me lembro uma coisa que eu achava estranho, né? Porque eu olhava assim, mostras de cinema negro brasileiro, aí não tinha diretor negro. Aí tinha o Glauber, alguns filmes do Cacá Diegues, tal, mas não tinha, né? Muitas vezes não tinha o diretor negro ali. Eu achava estranho, porque quando eu olhava os americanos, sempre essa referência, né, dos americanos, falava blacks, né, o cinema negro americano, pô, tinha lá o Charles Burnett, o Spike Lee, e quando chegava aqui tinha os diretores que não eram da minha cor, né? E para mim era estranho isso. Pô, o Glauber fez o Barravento, mas ele é preto, né, cara? Então, eu sempre achava estranho as pessoas chamarem isso. E eu estudei, né? Então, algo que é bastante importante, assim, que eu ganhei uma bolsa de iniciação científica e estudei, né, durante um ano os diretores negros brasileiros. Acabei descobrindo esses diretores. Tá? E ao mesmo tempo, estudando cinema brasileiro. Então, chegou um momento que meu professor falou assim, meu orientador falou assim, se você não concorda com o jeito que o cinema brasileiro retratou os negros, ou, nas suas diversas fases, nem na chanchada, nem no cinema novo, qual é a sua, né? O que a gente poderia chamar de cinema negro? E aí eu escrevi o que eu chamei de gênese do cinema negro brasileiro, que era o negócio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa, negócio seríssimo. Só que eu escrevi 7 leis, assim. Eu escrevia 7 leis, e aí chamava Gênese do Cinema Negro Brasileiro. E aí, um belo dia, num almoço, num sábado em São Paulo, uma feijoada, um amigo virou e falou assim, pô, não tem os dinamarqueses que fizeram o Dogma 95? Chama de Dogma Feijoada, cara. Por quê? Porque a feijoada, uma das possibilidades de se pensar a feijoada, e a principal delas para nós, é que a feijoada foi feita de resto, né? O que é a feijoada? É aquele bicho importado, chamado porco, né? O suíno ali, que ali na Casa Grande se pegava as melhores partes e se jogava o resto, nesse período da escravidão, jogava o resto no terreiro ali, né? Jogava a orelha, jogava o rabo, jogava a pata, jogava o resto. Provavelmente lá na senzala se pegava esse resto desse porco, se fazia um cozido maravilhoso e que provavelmente o filho da sinhá ia lá na senzala comer esse cozido, que a gente chama ele de feijoada, né? E misturava com feijão ali, deu esse prato brasileiro, que basicamente é feito com o resto do porco, com o resto. Eu sei que tem feijoada vegetariana hoje, tem feijoada, tem tudo quanto é tipo, mas a básica mesmo ali, a raiz, a feijoada raiz é aquela feijoada que vem, né, ali para gordura nenhuma poder feito ali, né? Mas tem esse lugar importante que é o lugar do resto. E para mim tinha um lugar assim, poxa, eu quero fazer o meu cinema do resto, cara, o resto. Então, não quero fazer um filme com um grande bandido, com um grande herói brasileiro, com a mulata, né, entre aspas, né, essa mulata gostosona, essa mulher fatal. Eu queria fazer um cinema do resto, daquilo que ninguém se importava, que é esse negro que não é o bandidão, mas também não é o grande herói. Ele é eu lembro que eu pensava na época, eu até cheguei a falar nisso muitas vezes, que era assim, imagina o cara que está no Maracanã, aquele negro ali. Imagina o negro que está na Marquês de Sapucaí, né? Ali naquele desfile de carnaval. O cinema que eu quero fazer não é nem esse cara que está no Maracanã jogando, né? E nem esse outro. Tem um cara que está vigiando o carro ali, né? Tem esse negro comum brasileiro. É sobre essa pessoa que eu quero falar. Então, a impressão que eu tenho olhando assim, é que eu levei 21 anos para fazer isso. Eu consegui fazer isso no M8. De fato, eu consegui chegar nesse lugar que eu falo, pô, né? Por isso que eu, voltando, né? Tudo que eu olho, eu falo, poxa, é um filme que eu olho e falo, cara, eu levei 21 anos para realizar um filme
sendo diretor, sendo produtor, o protagonista é negro, é um filme urgente, todos os dogmas, né? Todo o que eu escrevi, os 7 pontos, filme com um orçamento possível, tudo bem que o filme custou quase 6 milhões, né? Um orçamento bem legal, né? Mas é um filme de muito risco também, eu filmei com muita ousadia, eu coloquei os meus atores e a minha equipe, muitas vezes com um aperto no coração, num lugar que talvez de risco, tem umas horas que eles filmam, eles caminham em frente a tanques de guerra e a gente não tinha autorização para filmar em frente o Rio de Janeiro. Eu fiquei curiosa com isso, inclusive. É uma cena documental. Eu expliquei para o Juan Paiva, expliquei para o Cristiano Conceição, e eles falaram, não, a gente faz. Eu falei, então vai lá e faz. E eles fizeram a cena. E eu não estava vendo nada daquilo. Estava numa outra rua lá, né, esperando eles voltarem. E eles filmaram aquela cena. Aquela cena que está no filme é uma cena real. Assim, não é que ele pediu autorização para o projeto. Eu fiquei nessa dúvida, assim, gente, será que eles pediram autorização para o exército? Não. Eu fiquei pensando nisso. Então, foi o meu, assim, foi um filme que... Mas eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que, no fundo, eu tinha que tirar um retrato do Rio de Janeiro. Falar, olha, o Rio de Janeiro, lá em 2019, 2020, 2021, é desse jeito, gente. É desse jeito. Essa cidade que quando o Brasil vai bem, é porque o Rio de Janeiro vai muito bem. Só que quando o Brasil está cagado, o Rio de Janeiro tem a impressão que dá que está mais cagado ainda do que todo o Brasil, né? Essa é a minha impressão. Eu sou um cara de São Paulo. Mas, para mim, né, tinha um momento, sei lá, que estava tudo dando tudo certo, né? Cotas, ia ter Olimpíada, ia ter Copa do Mundo, ia estar tudo certo, estava tudo legal no Brasil, né? Tava todo mundo muito otimista em algum momento. E o Rio de Janeiro estava mais feliz ainda, cara. O sol aqui estava mais lindo, né? Eu de São Paulo olhava assim, era tudo. E aí, hoje, por exemplo, é o lugar mais triste, cara. Será que eu posso fazer? Não sei se é possível falar isso mais triste, mas é isso. É quando a casa tá ruim, mas o primeiro lugar que eu vejo da casa é o jardim, né? E aí você vê que não tem flor ali, tá tudo largado. Né? Se eu pudesse fazer essa metáfora, assim, né? É o lugar que todo mundo reconhece, né? No mundo inteiro. Você fala Rio de Janeiro, né? Em Hollywood, qualquer lugar do mundo fala Rio de Janeiro. Onde é Brasil? Brasil, às vezes, as pessoas não têm muita noção, né? Exatamente o que é, né? Mas quando você fala Rio de Janeiro, todo mundo identifica, né? É o cartão postal, é o Cristo Redentor, é o Corcovado, e é isso. Eu quando estava tão mal ali, está tão mal, eu também quis tirar esse retrato, para que a gente se lembrasse desse momento difícil. Talvez, falando dos meus filmes, né, a locação é um personagem também. O Capão Redondo, no Brother, Santa Catarina, Florianópolis, no Amuleto, o Rio de Janeiro do Correndo Atrás, o subúrbio feliz, né, sempre generoso ali, mas também esse lugar tenso, que é o lugar do M8, sabe? Sim. Que é um lugar tenso, triste, onde você desaparece com 3 crianças em Belford Roxo. Isso não é legal. Sim. Isso eu não consigo rir. Eu não consigo achar nenhuma beleza, nem nada. Eu só consigo achar profunda tristeza, uma profunda. E o M8 tem esse lugar mesmo, de uma reflexão sobre a dor. E nesse retrato sobre o Rio de Janeiro, eu entendi ali que você fez questão de deixar a Marielle presente, né? Porque o filme também tem esse lugar quando a morte socorre a vida. Eu acho que todos aqueles que se foram na nossa vida, e eu não estou falando de pessoas negras, não, tá? Estou falando na vida de cada um de nós que está aqui. Um avô, uma avó, uma mãe, um pai, um irmão, uma tia, um vizinho, um namorado, uma esposa, sei lá, que se foi, deixa alguma coisa para a gente. Sim. Foi assim, faleceu. Então, para mim, tinha um lugar também de... Aqueles que se foram não pode ter sido em vão. Eu quero dizer assim, a Marielle, tendo partido, né, tendo sido assassinada, não pode ter sido em vão. Ela deixou muitas coisas para a gente. Né? Ela se tornou muito maior, talvez, após a sua morte, do que na vida, né? Mesmo, em vida. Ela se tornou uma figura do mundo, não carioca, não brasileira, do mundo. E é lindo.
É uma cena que tem a dona Léa Garcia sentada numa cadeira, o Juan Paiva vindo e a Marielle bem no meio, assim, olhando para a gente, espectador. Né? É um dos enquadramentos mais belos do filme, assim, feito pelo Cristiano Conceição. Acho lindo, 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 lindo. Não era um grafite que existia. A gente fez aquele grafite no bairro de Curicica. Olha. A gente pegou no bairro de Curicica. Era um momento bem difícil, ainda é, né? Então, mas a gente fez aquele grafite ali, filmou ali. Foi muito importante ter feito aquele grafite naquele lugar, naquele bairro, nesse momento do Brasil. E para falar de algo que assim, quando eu falo do Rio de Janeiro, também eu estou falando da dor, né? O filme sobre a dor. E, na minha opinião, não há nenhuma dor maior que eu, Jefferson, consegui imaginar e consigo imaginar do que uma mãe que tem o seu filho assassinado, que é uma dor muito grande, mas que não tem o direito, a liturgia, de enterrar o seu filho. Estou falando de Antígona, lá da Grécia, tal, né? Só para saber como o assunto é longo. Né? Tá? Isso já vem sendo tratado pela dramaturgia há muito tempo. Mas, nesse momento de Covid, muitos das nossas se foram e a gente não teve esse direito à despedida. E muitas mães no Brasil tiveram seus filhos assassinados e não tiveram corpo. Isso é algo que tem a ver em qualquer religião, não só na Umbanda, como está no filme, mas quem é evangélico, quem é pentecostal, quem é judeu, a tradição judaica, quem é católico, quem é muçulmano, quem é budista, quem é do candomblé. Essa cerimônia de despedida, né, de quem se foi é muito importante. Eu queria falar dessa dor dessas mães e daqueles que se foram, mas, sobretudo, daquelas que ficaram, né, dessas mães. Não há nenhuma, eu não consigo imaginar uma dor maior, como também não consigo imaginar nenhum amor maior do que de uma mãe para um filho. Cacá Diegues já filmou, né, O Maior Amor do Mundo, né, o filme dele, o título do filme dele, belíssimo, inclusive, né, para mim é formador, mas dessa dor também, né, a dor de ter o seu filho morto e não ter o direito de poder, enfim, saber sobre ele. Essa é uma tradição não só da tradição já que vem da ditadura militar, né? Tantas pessoas que foram assassinadas e não o corpo. É uma estratégia, né? É uma estratégia, parece, né? Deles. Né? Para nós, sei lá, nossa história recente latino-americana tem muito a ver com essa história do mundo. Sim. Eu vou puxar o Alex aqui, desculpa, Jefferson, para saber se a gente tem mais alguma pergunta do público pelo Facebook. Na verdade, eu não estou vendo. Você está vendo, Tamires? Acho que não tem, não. Acho que ninguém falou aqui. Não temos, não. Eu fiquei até um pouco desconcertada com essa última fala do Jefferson, porque é difícil falar nesse tema agora, principalmente agora, né? E não ficar tocada de alguma forma. A gente falou bastante aqui sobre o cinema negro, e vou aproveitar para fazer um jabazinho, tá, Jefferson? Você me dá licença. Mas dentro dos filmes que fizeram essas 19 edições do Primeiro Plano, a gente do Luz da Cidade fez uma seleção que não seguiu nenhum critério específico, mas vários critérios. E agora, essa semana, a gente está lançando uma curadoria dentro da curadoria. E ontem a gente lançou uma justamente sobre raça e classe, que então a gente pegou desses 50 filmes selecionados, alguns curtas que trazem essa temática. E no momento que você estava falando sobre a Cida, né, sobre a cena forte da Cida, me lembrou demais de um curta que a gente teve, se eu não me engano, foi em 2017, e que também, se eu não me engano, foi o vencedor de melhor filme daquele ano, que é O Deus, do Vinícius Silva. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Com certeza. Belíssimo filme, belíssimo. Eu tenho até camiseta, toda vez que eu tenho falo... caneca, eu tenho a caneca, até a caneta. Que obra, não teve né? como não lembrar na hora que você falou da cena, não tem como não lembrar. Agora, tem algo também, acho que eu não falei, é importante que se diga. Eu olho para o Vinícius Silva, olho para o Fábio Rodrigo, que é um outro diretor, que ele até trabalha muito com o Vinícius, ali em São Paulo. Esses meninos, e muitas meninas, estão numa vanguarda, eles estão lá na frente, cara.
É muito legal fazer um filme como M8 e com esse aparato todo, mas muitas vezes a gente gostaria de ousar até mais do que foi feito o filme. E eu quando eu olho para meninos como Vinícius, como Fábio Rodrigo, eu falo, cara, eles estão lá na vanguarda, eles estão abrindo, eles estão provocando coisas. Você não sabe se é documentário, se é ficção, que lugar que eles estão. É incrível, assim. Eu tenho uma profunda admiração por eles, assim. Eu tenho poucas fotos no meu Instagram, mas uma das fotos é com o Vinícius Silva. Eu sou muito fã dos caras, assim. Acho os caras, assim, orgulho total. Tem uma foto com o Barry Jenkins, diretor do Moonlight, que a gente se encontrou em Roma, e tenho com o Vinícius Silva também, que é um cara que eu me encontrei, assim, acho, sabe, tudo que fazem com um nível de síntese, que eu acho que também é um outro lugar do curta-metragem. O curta tem esse poder, e tem que ter esse poder de síntese, né? Do soco no estômago, do beijo na boca, sabe? Seja do que mais, do riso escancarado ou do silêncio profundo. O curta sempre tem que ter esse lugar muito potente, assim, sabe? Seja Bergman ou seja Tarantino, não importa, mas o curta tem que ser essa pegada firme, assim, sabe? Esse lugar grandioso, potente e da síntese. Pelo menos é a maneira como eu penso os curtas-metragens. Acho que Menino Vinícius Silva, acho que Renata Martins, acho o Yasmin Tainá, acho Sabrina Fidalgo, Fábio Rodrigo, uma geração assim de criadores e criadoras assim, grandiosos no curtas. Eu sempre fico olhando, assim, assistindo e aprendendo muito com curta-metragem. Eu acho que a gente já está mais ou menos encaminhando para o final, né? Porque a gente já está estourando o tempo que eu combinei com você. Mas não, estamos bem aqui. Podemos prosseguir mais um pouco. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu não queria deixar de fazer, e esse momento está muito perfeito, porque a gente está falando do Vinícius Silva, está falando dessas pessoas novas que estão produzindo aí. Eu não sei se o que eu li estava correto ou não. Eu também quero tirar essa dúvida com você, que você teria um projeto de um longa para contar a história da Carolina de Jesus, ou não? Nesse momento, eu sou um dos produtores desse projeto. Assim. Sim, então já tá a gente quer que ele aconteça. A gente quer que, enfim, acho que tem uma coisa das biografias. Né? A gente tem muita história negra para contar no Brasil. E ela está presente na sua filmografia, né? História, nos curtas-metragens, né? Não só no Carolina, mas ela também está no Narciso do Rap. Não, no Distraída para a Morte. Distraída para a Morte, isso. Desculpa. No filme Distraída para a Morte, ela é interpretada pela Ruth de Souza, e no filme Carolina, ela é interpretada pela Zezé Mota. Ou seja, eu fiz duas vezes um filme que tem a Carolina. Uma ela era protagonista, e na outra a Carolina de Jesus era coadjuvante. E é uma das histórias incríveis que a gente tem que contar para esse país, para uma nova geração. A Carolina de Jesus surgiu no momento também de muita mudança no Brasil, né? Que é o final dos anos 50, início dos anos 60, né? Surgimento da Bossa Nova, Brasília, o neorrealismo brasileiro ali com Nelson Pereira dos Santos, muita coisa, um Brasil muito efervescente ali, né? O Juscelino Kubitschek, enfim, acho que é um lugar que me interessa muito, assim, fazer essa reflexão. Mas agora é o Luiz Gama, agora é a vez do Luiz Gama. Agora, você está com o Luiz Gama, né? Mas você está como produtor da Carolina de Jesus. Mas aí, quando eu estava ouvindo essa sua entrevista com o Lázaro lá no Espelhos, do Canal Brasil, você fala que você queria justamente entrar como produtor e ouvir o que as mulheres negras do cinema o ponto de vista delas ali, dessas autoras, que elas produzissem esse longa da Carolina de Jesus, né? E aqui eu também queria mandar até um salve para duas cineastas que a gente tem aqui em Juiz de Fora, que eu considero muito, assim, artistas completas. Uma é a Bárbara Maria, ela também está no primeiro plano com Pele de Monstro, que eu também super recomendo esse curta dela. Ele é muito bom. A gente também tem a Renata Doria, que hoje está em Cuba,
dando continuidade aos estudos de cinema dela. E eu queria ouvir de você, assim, o que você tem a dizer para essas meninas, sabe? Que estão começando, que estão nessa resistência, que têm um ponto de vista sobre tanto histórica, mas também de expressão. Acho que minha câmera acabou de acabar a bateria, mas pode responder aqui que eu vou mudar de câmera. Tá. Assim, não, meu conselho acreditem nas suas narrativas, né? Ela talvez não, com certeza, a narrativa não existe ainda, né? Acho que a nossa narrativa audiovisual negra é uma narrativa que está em construção ainda, né? No cinema brasileiro. A gente está nesse lugar de colaborar mesmo, mostrar a nossa visão do Brasil, né? Eu muitas vezes me julgo ou me olho e acho que sou realmente uma exceção, sabe? Isso não é legal, né? Num país preto e num país feminino, a gente tem que ter muito mais realizadoras e realizadores negros para contar essa história do país, né? Então, meu incentivo acreditem na potência das narrativas. Eu também tenho esse sonho, como falei para o Lázaro lá no espelho. Acho que eu estou aprendendo ainda um pouquinho do caminho das pedras, de como levantar o dinheiro, de como... né? É um lugar muito difícil, né? Bem difícil, mas consegui realizar uma série, acho que são 5 ou 6 longas, assim, e os curtas todos, né? Então tem esse lugar também de entender o caminho das pedras para levantar os recursos, para proporcionar às outras pessoas essas possibilidades de fazer seus filmes, né? Acho que tem esse lugar, é um lugar muito, né? O lugar do produtor é um lugar muito invisível, assim, né? Talvez as pessoas conheçam o Jefferson mais como o Jefferson diretor, e é um outro lugar que eu estou querendo ir agora, que é o Jefferson produtor, né? Mas é uma experiência, né? Que eu também acho que é um lugar Desculpa, que é um pode lugar falar. do criativo. Não, um lugar do criativo, né? Porque eu confundo diretor, que muitas vezes os produtores falam, não tem dinheiro para isso, vai ter que cortar aquilo e tal. Eu tenho esse lugar também de poder dialogar com uma diretora e com um diretor, não só para dizer, não tem dinheiro para fazer isso, ou não, mas também para dialogar de que forma a gente pode realizar um projeto com plenitude, né? Para a gente encerrar, desculpa, eu vou só ler aqui uma última pergunta, também da Açucena, né? Jefferson, você conhece o Doc Mil Carolinas, no Brasil? É de uma produtora formada por mulheres de Taubaté. Não conheço, não. Vou até dar um Google aqui já. Dá a dica aí. Não, Mil Carolinas, está aqui. Tá? Eu acho que eu não vi. Eu acho que eu não vi. Mas fica aí a indicação, também vou procurar. Eu vou encerrar com você agora, Jefferson, porque a gente já estourou o tempo, todo mundo está cheio de tela na vida, né? A tela dá uma cansada também. Mas eu queria agradecer a oportunidade. Para mim foi um prazer conversar com você. Eu tenho umas 30 perguntas para fazer, mas eu tenho certeza que o primeiro plano, arranje novos encontros aí para a gente continuar. Se a gente estivesse num festival presencial, eu ia falar assim, daqui a pouco a gente conversa com o Jefferson num bar, bebendo uma cerveja. Infelizmente, na nossa agenda noturna. Na nossa agenda noturna do primeiro plano, que seria um sonho para hoje aqui, mas infelizmente a gente ignorou vários e-mails, né? Digamos assim. E estamos ainda dentro cerca de casa. 81. Por aí. Jefferson. Mas já ficou o convite, Jefferson, para você vir na próxima edição presencial. Primeiro que eu quero já me convidar para falar do Luiz Gama, que vai ser lançado no dia 27, e para que a gente... Eu sei que acho que o festival vai ter acabado já, né? Mas eu acho que o coletivo continua, né? O coletivo forte. Com certeza. E eu acho que tem muitas reflexões apresentadas ali no Luiz Gama que nos interessa muito, né? Como brasileiros, até como cinematografia mesmo, como a gente reconstruiu São Paulo de 1850. São Paulo é uma cidadezinha, uma vila, 10 vezes menor do que o Rio de Janeiro. Esse Luiz Gama, eu ouso dizer que é um dos brasileiros mais importantes de toda a nossa história, né?
influenciou muita gente, né? Brigou e tinha aquelas brigas homéricas nesse sentido de debates políticos, né? E aí tem uma coisa inédita também, que eu acho que tem no Luiz Gama, e que, nesse meu autoconvite para voltar aqui, que me interessa muito. A colaboração negra no Brasil foi muito retratada na história, né, do cinema, na música, na culinária, na religião, mas a gente nunca viu no cinema brasileiro, no audiovisual brasileiro, a contribuição intelectual de um homem negro. Então, é um pouco esse lugar também que esse filme que a gente vai ver a partir do dia 29 de julho, essa contribuição intelectual. Um cara que efetivamente ajudou a mudar o Brasil, com um Brasil republicano, com um Brasil que não tivesse mais a escravidão, influenciou Joaquim Nabuco, que escreveu o Abolicionismo, e quase não cita Luiz Gama. A gente conhece a abolição pela Princesa Isabel, e dá a impressão que a luta negra nem existiu, né? É como se o Lula tivesse assinado as cotas e a luta negra pelas cotas não tivesse existido, né? Sim. Então, é um pouco esse lugar do Luiz Gama, celebrar também a luta negra, né? Esse lugar da luta negra. Desse homem grandioso, que nasceu livre, foi vendido pelo próprio pai, recuperou sua própria liberdade. Tudo isso é só para convencer vocês, a gente vai falar do Luiz Gama. Não, eu tenho uma admiração, bem advogado, lutou pelos direitos. É isso. Fez acontecer mesmo, e que bom que você está fazendo esse registro, ele é muito importante, sim. Eu estou muito curiosa para ver. Depois, Jefferson, você falou que o Luiz Gama vem no dia 27 de julho, mas não falou onde a gente vai conseguir assistir. Não, por enquanto é no cinema. É no cinema. Vai ser no cinema mesmo, não vai estrear em nenhum streaming junto, não. Não, primeiro ele vai para o cinema, tá. E depois ele vai para o Globoplay, que o filme é da Globo. Então, depois ele vai para o Globoplay, muito importante, enfim, ser isso. Óbvio, quem se aqui em Juiz de Fora os cinemas ainda não reabriram, por isso que eu te perguntei. Não, mas é um pouquinho de paciência, óbvio que sim, para ter a experiência completa, né? É isso. Ainda espero um dia que saudade do cinema. Já quero convidar o Primeiro Plano a fazer uma mostra de Jefferson D, os filmes que ele lançou na pandemia que ninguém nunca viu no cinema. Vão vender CP no cinema. É isso. Mas é uma história linda. E aí, para convencer mesmo a vocês me convidarem a voltar aqui para falar do Luiz Gama, eu quero dizer que a Zezé Mota está no filme. Eu não faço nenhum filme sobre ela. Mais um filme que tem a Zezé Mota. Genial, maravilhosa. Está lá. É isso, gente. Mas é isso. Você não precisa de convencer, não, porque foi um prazer para mim aqui esse papo. A gente vai encerrar agora e eu vou passar a palavra para a Tamires para fazer esse encerramento para a gente. Antes também, vamos tirar uma foto, gente. Sim, verdade. Quem tiver com a câmera desligada puder ligar. Marília, Thaís, Gabriel, Duarte, Caveira, Rafael, Vamos Lavínia. registrar esse momento. Vamos. Lavínia está com a câmera aí, Lavínia? Sucena. Vamos lá, gente. Sorrio, todos sorrindo. Tem alguém tirando, gente? Peraí que tem gente entrando aqui, regulando a câmera, arrumando ali. Vamos esperar. Espera um pouquinho. Nessa hora baixa o diretor de arte em todo mundo, né? Tira a bagunça, o gato que sair ali do fundo. Pronto, todos sorrindo. Se alguém mais puder tirar. Gente, obrigado. Foi ótimo. Eu vou passar para a Tamires agora fazer as considerações finais. Amanhã a gente tem o Pablo Giorgelli, que é um cineasta argentino, mas a Tamires dá um recado. Isso, é isso mesmo, Alex. Amanhã a gente recebe o Pablo. Hoje a gente estreou na retrospectiva de longas de hoje, a gente estreou o filme Ela Volta na Quinta, do André Novaes Oliveira. Ele fica disponível para visualização lá na plataforma Ensaiei até amanhã, às 19 horas, que a gente troca o filme.
Lembrando que todos os outros filmes, mais de 50 curtas que estão fazendo parte da retrospectiva desses 19 anos, ficam disponíveis até o domingo. Então, vocês podem entrar, ver da forma como quiserem, né, como acharem conveniente, e no momento que tiverem disponibilidade. Tudo lá na plataforma Ensaiei também. Em nome do Luz da Cidade, quero agradecer a presença do Jefferson, agradecer a presença da Cris, mediando essa conversa aqui hoje, agradecer a todos vocês, todos e todas que estiveram aqui conosco hoje, pessoal lá do Facebook também, e amanhã a gente volta. Amanhã a gente tem mais um painel, como o Alex já adiantou, com o Pablo, e no sábado o painel acontece em 2 edições, às 5 horas com a Alice Marconi e às 19 com a Ana Mui Laerte, que também está lançando um longa agora, o Alvorada. Lembrando que essa é uma edição especial do festival, é uma edição histórica que comemora 20 anos de festival nesse ano de 2021. Ela é financiada pela Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural do Estado de Minas Gerais. E em novembro, a gente realiza a nossa edição tradicional do festival, aí sim, a nossa 20ª edição. Esperamos vocês, Jefferson já está aí convidado para participar conosco, e nos vemos em breve. Outras informações sobre o festival e sobre a programação vocês encontram no nosso Instagram, o @primeiroplano, ou no site do festival, que é o primeiroplano.art.br. Boa noite, gente. Muito obrigada. Beijo. Boa noite, bom obrigada, descanso. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado, foi ótimo. Maravilha. Viva o curta-metragem, vamos lá. É isso. Vamos lá. Viva o cinema brasileiro. Viva. Até breve, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Fiquem bem, fiquem bem. Eu também. Beijo.